Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo vítima de roubo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 10. Vou ler o versículo 30. Diz assim: E respondendo Jesus desce um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Hoje é 7 de julho de 2023. Grandioso Deus, perfeito Criador, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, no nome do Teu Filho. Apresento a pessoa que está me ouvindo, apresento em especial a pastora Terezinha, irmã Elioref, irmã Nazaré, irmã Nadias. Pai, todos os nossos ouvintes, inscritos e não inscritos, tem misericórdia de nossas famílias, de minha vida, das pessoas que não te conhecem também como Salvador. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo vítima de roubo. Engraçado, né, que sempre existiu ladrões. Aliás, no dia do assassinato de Jesus, puseram 2 ladrões para morrerem junto dele. Isto aqui foi para blasfemar, né, do Santo Cristo, nosso Salvador. Naquela época, é claro, os métodos de assaltos eram outros, não eram assim como hoje, né? Mas eram tão cruéis, tão rudes, tão violentos, quantos os que a gente vê hoje por aí. O homem do texto base aqui que eu escolhi foi vítima de um assalto, de um roubo. E diz o texto, você veja que eu dei o tema aqui para a palavra do dia, dizendo vítima de roubo. E diz o texto aqui, esse texto base que eu li, na verdade isso aqui é uma parábola que Jesus estava exatamente ensinando os seus discípulos, quando uma pessoa, querendo se justificar, versículo 29 fala sobre isso, perguntou ou disse a Jesus, perguntando, né? E quem é o meu próximo? Jesus falando sobre o amor que nós devemos ter primeiramente para Deus e também amar nosso próximo como a nós mesmos. Então aqui a gente observa que esse homem que foi assaltado, ele estava ali, além de terem despojado ele, ou seja, roubaram tudo que ele tinha, espancaram ele, tá? Não deram tiro porque não tinha arma de fogo na época, mas espancaram e depois se retiraram. É isso que a gente sabe que eles fazem, né? Deixando, diz o texto, meio morto. Então a surra foi violenta, o espancamento foi grave. Mas o que me chama mesmo a atenção aqui nesse texto que eu li, e você pode ler o contexto, tá? Eu isolei esse texto no versículo 30, mas o contexto, como já disse que fala Jesus aqui, do amor que devemos ter a Deus, mas também para o próximo, como se fosse amando a nós mesmos, né? O que me chama a atenção são exatamente, né, o comportamento de 3 pessoas que passam por aquela rua, por aquela via pública e vê aquele homem quase morto, percebem que ele foi roubado, né, assaltado, e cada um teve uma reação, decidiram, né, alguma coisa quando viram aquela cena. O texto fala de um sacerdote, ou seja, de um líder religioso, que
no sentido, vamos dizer assim, até mesmo de dever, de obrigação, como um servo de Deus, era para socorrer aquele moribundo, aquele assaltado. Mas a Bíblia diz que ele atravessou, vamos dizer assim, a rua e passou de largo. E aí aquele homem continuou a sofrer, né? Aquele assaltado. De repente, momentos depois, passa um levita. O levita era aquele que era responsável por cuidar, por tratar exatamente das coisas daquele que passou primeiro. Veja só, o primeiro era o sacerdote. O levita tratava das coisas sacerdotais, preparava ali o ambiente para que o sacerdote ministrasse. Veja, o primeiro deu um mau exemplo. O segundo vendo, disse, peraí, se o meu chefe, se o meu líder, se o meu pastor não ajudou, quem sou eu? Vou fazer a mesma coisa. Meu pai, meu saudoso pai, quando ele era vivo, ele dizia sempre uma coisa que nunca esqueci. Ele dizia assim, quando o líder se senta, os liderados se deitam, ou seja, fazem pior. E foi o que aconteceu aqui. O sacerdote disse, não vou ajudar. Passou de largo. O líder, né? Aí lá vai o membro congregado da igreja. Diz, sabe uma coisa? Se ele não ajudou, que era para ajudar, eu não vou nem olhar para esse camarada aí, esse assaltado. Mas vem uma terceira pessoa, e é exatamente o samaritano. Inclusive, essa parábola tem como epígrafe o bom samaritano, tá? O bom, porque tem os maus samaritanos. O samaritano, Jesus estava falando aqui exclusivamente para aqueles judeus que detestavam os samaritanos. Isso é uma história longa, viu? Um dia eu vou falar aqui sobre isso, sobre essa guerra que surgiu, como surgiu entre judeu e samaritano. Aí Jesus, vendo isso, ensinou nessa parábola, o samaritano veio e ajudou aquele homem que estava ali abandonado, quem sabe pensei que meu líder ia me socorrer, pensei que meu irmãozinho da igreja ia me socorrer, mas veio esse aqui que é um paira da sociedade e veio e me ajudou. Se você ler esse contexto do texto que eu escolhi, você vai entender. Esse homem foi tão bom, pagou a estadia, pagou um hotel para ele. Um hotel e, quem sabe, com a equipe médica para cuidar dele, né? E disse, deixa ele aí em segurança, tá bom? E quando eu voltar, se ele gastar mais alguma coisa, o tratamento dele, eu pago. Aprendemos muito, viu? Nesta lição. Que Deus nos ajude. Sabemos que temos hoje, né, sacerdotes, levitas bondosos, pastores, pastoras, irmãos em Cristo, que gostam de ajudar. O assaltado, o roubado hoje é um necessitado, né? Eu mesmo fui vítima, viu, de um golpe, tá? Antes de ontem, eu não mencionei na palavra de ontem porque não achei justo, mas é assim mesmo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.